para que a comissão decida em relação à sua orientação. Uma de duas coisas. Ou a comissão julga que a situação do devedor não está irremediavelmente comprometida, ou ela considera que está, sim, irremediavelmente comprometida. Esta nova decisão, relativa à orientação do processo, também se pode recorrer dessa nova decisão perante o juiz da execução do processo. E a lei dá 6 meses à comissão para que esta possa estatuir sobre a admissibilidade do processo e decidir sobre sua orientação. Segundo a apreciação da comissão, conforme a apreciação da comissão, os procedimentos vão variar e, é claro, também as medidas de correção da situação patrimonial do devedor. Agora vamos ver, então, as diferenças de procedimento e de tratamento ou tutela. São duas situações que temos que considerar. Há ou não há situação irremediavelmente comprometida. Primeiro, vamos ver os casos menos graves. Situação não irremediavelmente comprometida. Neste caso, o procedimento continua a se desenvolver perante a comissão departamental ou provincial. Deve-se tentar a conciliação entre as partes, ou seja, a conclusão a elaboração de um plano de correção amigável entre as partes. Aqui estamos no âmbito da liberdade contratual. Se for conseguido esse acordo, ele terá que ser aplicado, assim como um contrato. Desta maneira, ficará concluído o procedimento, pois não é necessário aqui, não é necessária uma homologação judicial. Mas temos aqui uma exceção, a liberdade contratual instaurada com a reforma de 98. O plano deve deixar ao devedor recursos básicos para que ele possa fazer frente aos gastos da vida cotidiana. E a duração desse plano não pode ser superior a 10 anos, o que é muitíssimo nesse âmbito. Por fim, o plano deve prever as suas modalidades de execução e ficando claro que a sua não execução causa a sua resolução. Atualmente, em 70% dos casos, conseguem-se elaborar esses planos, ou consegue-se. Agora, se a tentativa de conciliação fracassar, acontece uma de duas coisas. Se a comissão considerar que o devedor está em situação de, entre aspas, insolvência, ou seja, que ele não está nessa situação, ou que não está nessa situação. Isso se distingue com base na situação patrimonial do devedor. No caso de que não haja insolvência, no sentido que diz a lei, neste caso, o procedimento continua perante a comissão a pedido do devedor. Nesse caso, menos grave, a comissão pode recomendar 4 tipos de medidas para acertar a situação de endividamento ou corrigi-la. Primeira medida: reescalonamento dos pagamentos em, no máximo, 10 anos. Segundo, redução da taxa de câmbio, da taxa de juros dos vencimentos reescalonados, ou das parcelas reescalonadas. Terceiro, imputação prioritária dos pagamentos sobre o capital. E, por fim, quarta medida possível, redução
da parte dos empréstimos imobiliários que subsistam após a venda da residência principal do devedor. Essas medidas podem ser cumulativas. O devedor ou qualquer credor pode apresentar uma impugnação. Neste caso, o juiz da execução terá que decidir. Se não houver impugnação, só o juiz outorga força executória à recomendação. Aqui estamos falando de recomendação ordinária, ou seja, no caso em que não há insolvência, tal como a define a lei. Agora, se houver insolvência, vamos falar de recomendações extraordinárias. E o que é insolvência? Bom, isso significa que aqui não é possível acertar a situação do devedor com base nas 4 medidas que acabei de enumerar. Nesse caso, continua o procedimento perante a comissão para que essa comissão emita outro tipo de recomendação. Chama-se recomendação extraordinária e corresponde a uma situação intermediária de gravidade da situação do devedor. No caso de insolvência, a comissão pode recomendar 2 tipos de medida. Pode ser uma moratória de uma duração máxima de 2 anos e, se escolher essa solução, pode, se a situação não evoluir, pode recomendar o perdão parcial das dívidas do interessado. No caso de impugnação ou não impugnação, as regras anteriores se aplicam. Então, nos casos mais graves, a situação está irremediavelmente comprometida. Estão me acompanhando? É um pouco complicado, eu sei. Se, ao decidir a respeito da orientação do processo, a comissão decidir que a situação do devedor está irremediavelmente comprometida, ela vai transmitir esse processo ao juiz da execução com vistas à abertura do procedimento de restabelecimento pessoal. Trata-se de um procedimento judicial inspirado na lei concursal aplicada às empresas. Esse procedimento não pode ser aberto sem o consentimento do devedor. Isto considerando as coerções que esse procedimento implica. Esse procedimento foi uma inovação da lei de 2003 para tratar das situações mais graves, as situações que não podem ser acertadas por meio das medidas que descrevemos anteriormente. A abertura desse procedimento gera a suspensão automática dos procedimentos de execução. A princípio, esse procedimento apela para um mandatário e um liquidante para vender os ativos embargáveis do interessado para pagar os seus credores. No final da liquidação, se o produto das vendas não for suficiente para reembolsar aos credores, o que é a situação habitual nesses casos, o juiz decreta o fechamento ou a conclusão do procedimento por insuficiência de ativos. Esta sentença traz consigo
o perdão total das dívidas não profissionais, aqui apenas não profissionais,